ao vivo pelo Facebook do Diário da Região. Eu sou Rita Fernandes e o programa de hoje vai falar sobre as atividades terapêuticas enquanto benefício para o corpo e para a alma. A fênix, na mitologia grega, ela era um pássaro que, quando morria, renascia das próprias cinzas e com uma força incrível. Então, o renascimento das próprias cinzas fez da fênix o símbolo de renascimento espiritual. E é justamente isso que acontece com quem encontra na atividade terapêutica um estímulo para vencer uma depressão profunda. Uma doença grave, o luto ou até mesmo a síndrome do ninho vazio são alguns dos problemas que podem levar as pessoas a uma depressão profunda e, consequentemente, desistir da vida. Mas, além do acompanhamento médico, as atividades terapêuticas é um verdadeiro néctar dos deuses, ou seja, a bebida e a comida que, segundo a mitologia, trazia de volta o gosto das boas lembranças da vida. E foi graças às atividades terapêuticas que as nossas convidadas, a Marcela Pinotti e a Lislaine Fernandes de Paula, tiveram forças para vir até aqui. A Marcela Pinotti, que é Relações Públicas e assessora de comunicação, criou o grupo de apoio ao luto chamado Encontro de Almas. E a Lislaine, que é assistente administrativa aposentada e teve um câncer de mama, participa do grupo Amigas do Bem, que arrecada e distribui kits de maternidade para gestantes carentes. E para falar sobre a importância da terapia, nós convidamos a psicóloga organizacional Juliana Ferrari, que é coordenadora do curso de psicologia da Unip. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Lislaine. Boa tarde, Juliana. Boa tarde. Sejam muito bem-vindas ao programa Bem-Estar. Obrigada. Quem também está aqui conosco é a repórter Gisele Bortoleto. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Rita. Boa tarde, meninas do bem. Boa tarde. Sejam muito bem-vindas. Rita, realmente, esse tipo de terapia é muito importante para o corpo e para a alma. E por falar em alma, a Marcela Pinotti, que está aqui com a gente, ela criou um grupo muito interessante que se chama Encontro de Almas. O Encontro de Almas. Isso. Marcela, foi esse grupo que te ajudou a superar um luto? Olha, acho que várias coisas. O trabalho, a fé, a religiosidade, a família, os amigos, ter outro filho, enfim, não deixar a peteca cair me ajudou a superar, digamos assim, o luto pela perda do meu filho. Mas o grupo Encontro de Almas, ele veio de encontro a uma necessidade que as pessoas que passam pelo luto têm, que é trocar algumas informações e ver que elas não estão sozinhas, sentindo aquela dor. E que você tem uma dor, você tem outra dor, todo mundo tem uma dor. E não necessariamente só o luto da perda por morte. Né? O grupo mostrou muito bem e nós temos lá pessoas que participam do nosso grupo, não só a perda de vida, né? Luto pela morte, mas luto por uma situação financeira, né? Um status social, perda de um animal, perda de um casamento, perda de trabalho, enfim. São várias perdas e o grupo trabalha com isso. E há 14 anos, a Lislaine descobriu que estava com câncer de mama e, por recomendação médica, começou a fazer terapia para movimentar os braços. E depois de um tempo, descobriu que tinha um outro câncer. Boa tarde, Lislaine. Conta pra gente como foi essa sua história. Há 14 anos eu tinha, né, o meu filho mais novo estava com 2 anos e eu tinha uma adolescente de 12 anos. Eu trabalhava nessa época no hospital e tinha uma vida muito ativa. E eu já lidava todos os dias assim com essa parte do câncer, né? Então, no momento que eu já comecei a sentir os sintomas, eu já procurei um médico. E, de repente, aos 35 anos, você, né, tem assim, um médico falar para você, olha, você está com câncer, você vai ter que retirar toda a mama, a gente não sabe ainda o tratamento, como vai ser, a gente não sabe que estágio que está. Foi assim, foi muito difícil, porque você pensa primeiro no quê? Nos teus filhos. E tudo dependia de mim, né? Eu não tinha, assim, uma situação financeira boa, eu dependia muito de outros e você fala assim, você vai ficar sem um serviço, seus filhos vão ficar com quem? E eu comecei, né, assim, mas Deus foi tão, assim, presente, do momento que eu descobri, eu falei assim, eu não vou deixar me abater. Então eu me lembro até hoje, assim, que
um dia antes da cirurgia, eu me olhei bem no espelho, eu falei assim, olha, você é perfeita por fora, mas por dentro você não está bem. E você não vai sentir falta disso. E eu fui no médico, ele falou para mim assim, olha, você vai ficar com uma sequela grave, assim, uma cirurgia, vai ser uma cirurgia bem, né, grande. E eu fiquei pensando que eu ia ficar mutilada. Eu acho que é isso que todas as mulheres, quando descobrem o câncer de mama, pensam. Que você vai ficar mutilada, que o marido não vai te aceitar, você não vai se aceitar o seu corpo, porque a gente é nova ainda, né? E eu não pensei nisso. Mas aí como que foi a atividade terapêutica? Então, depois, aí eu operei tudo e eu falei assim, como eu era muito ativa no serviço, eu fazia muitos cursos, eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Eu comecei a procurar ajuda eu mesma, assim, né? Eu encontrei uma casa que dava apoio a pessoas com câncer. Nessa casa eu descobri um grupo de mulheres maravilhosas, assim, que tinham passado por isso. E a gente, naquelas reuniões terapêuticas nossa, a gente resolveu fazer trabalhos manuais. Quem sabia fazer, passava para as outras. E desses trabalhos manuais, a gente começou a vender e reverter para essa casa. Foi uma época muito boa, mas que infelizmente não seguiu. Né? Algumas não teve jeito de continuar. E eu fiquei aí um tempo sem tratamento. Mas assim, como eu tinha todos os meses, né, todos os anos eu tenho os meus exames, tudo, eu comecei a conversar com a minha médica e tinha uma psicóloga na nossa clínica que ela falou assim, olha, a psicóloga vai fazer um grupo com vocês que estão com esse problema de depressão. E eu até estava assim, eu achava que eu não estava, mas quando eu comecei o grupo eu chorava muito. Eu entendi que eu necessitava daquele grupo. Foi um grupo assim também de poucas mulheres que estavam passando pelo mesmo problema que eu. E eu me encontrei ali. A gente começou a trocar ideias, cada uma falava de si, e a gente começou, uma dava apoio para a outra. E eu comecei a entender que eu necessitava de muito mais do que a minha vida ali parada. E através desse grupo, eu encontrei uma delas que me apresentou a esse grupo que eu estou hoje, que são Amigas do Bem. Elas faziam aquelas naninhas, né? Sim. E eu comecei a participar por acaso. E desse trabalho, a gente começou, assim, a dar sequência em outra ajuda agora. A gente ajuda agora gestante carente, que são mulheres que estão grávidas, não conseguem, assim, chegam até o final da gravidez, não conseguem roupinha para as crianças. E a gente dá todo esse apoio. Então, nós conseguimos, assim, começamos nós, sem respaldo de ninguém. E além da gente se reunir, a gente tem aquele amor entre nós, que é uma terapia também. Ali tem pessoas assim que estão sozinhas em casa, aí vai para lá fazer esse bem também. Está fazendo bem a elas e a outras pessoas. Então, faz 3 anos que a gente está com o grupo. E ele está expandindo assim. Além das gestantes, a gente ajuda também mães que estão sozinhas, que tem criança pequena. A gente consegue cesta básica, roupa. Então, eu tenho outros grupos que eu coloco lá e eles já começam a ajudar. Isso está me ajudando muito. Psicologicamente, você vai tendo uma outra dimensão de que tem pessoas piores que você. Você não pode dar assim, aquele sentido assim, você está com o problema. Não. Eu hoje penso nas outras pessoas e tento, no meu limite, porque eu não tenho assim um limite fisicamente hoje, bom para estar resolvendo muitas coisas. Mas naquele determinado assim, problema que está ali na hora, eu consigo, através de outros grupos, ajudar aquela pessoa. Juliana, nós ouvimos 2 bons exemplos diferentes de terapias complementares. Em quais casos uma terapia complementar ela é indicada? Olha, ótima pergunta, porque a gente viu situações que passaram de tristeza e buscarem em outras questões o seu desenvolvimento, a superação. Tem situações, como por exemplo, a gente tem que ver que situações que a gente passa, porque cada indivíduo é de uma forma. Por exemplo, um transtorno depressivo. Existem situações
que apenas atividades alternativas não vai bastar. Porque a pessoa, e muitas pessoas confundem, né? E falam assim, ah, é uma frescura, vamos! E na realidade não é, porque a pessoa não consegue ter energia psíquica para fazer qualquer movimento de ação. Então, cada caso é um caso, o transtorno depressivo, o profundo, você não consegue. Então, nesse caso, o que a gente pode fazer? A pessoa precisa de um tratamento com o médico psiquiatra, porque ela precisa de medicamento para agir no sistema nervoso central, porque sozinha não vai conseguir, nem com algum grupo. Depende da gravidade da doença. Essa é uma situação importante para a gente diferenciar. E a ideia é fazer com que a pessoa ela sinta prazer numa atividade complementar e mantenha a mente ocupada o tempo todo sem pensar no problema, ou lidar com o problema é importante sim? Os dois são importantes, né? Fazer uma outra atividade, situações como a Marcela e a Liz relataram, é um mecanismo de enfrentamento, porque esse servir, né, esse tirar a sua causa, sair da sua própria passividade diante de uma situação bastante desafiadora e buscar essa ação. Então, fazer algo é um movimento de saúde. Isso é uma saúde mental, e os estudos mostram não saúde só mental, mas relata saúde física. Isso é um ponto importante. Essas outras atividades, né, a gente tem esse exemplo das meninas, artesanato, tem pessoas, eu conheço inúmeras pessoas que foram buscar na caminhada em grupo, pessoas que grupo do pedal, que vão andar de bicicleta, que vão correr, que vão fazer uma atividade física em conjunto, fazer algum trabalho voluntário, e a gente tem inúmeras instituições, associações que precisam disso e precisam de pessoas como essas meninas que saíram da sua área de segurança, porque esse movimento é muito difícil, porque a gente tem a tendência de ficar e deixar anestesiado por tudo, e foram em algo maior, que é a busca de um propósito. E esse propósito, é o propósito, é o foco, né? O que muitas pessoas, como você citou, a síndrome do ninho vazio, é aquela angústia existencial que você, e agora? O que eu vou fazer? E quando a gente tem um propósito, isso nos ajuda na automotivação. Que é você, o que é automotivação? É você ter um motivo para você agir, né? E quando a gente vê, olha, peraí, eu tenho trabalho, eu tenho filhos, peraí, eu tenho profissão, eu tenho família, e começa a enxergar todos os pontos da minha vida, é que esse é um movimento saudável de esforço, que não é fácil, mas um esforço muito grande, e nos ajuda. Você ajuda e você é ajudado. E para você que está chegando agora na página do Diário da Região do Facebook, o nosso bate-papo de hoje é sobre terapias para o corpo e para a alma. Obrigada, internauta, pela sua participação. Nós estamos vendo aqui algumas pessoas, elas estão quietinhas, mas nós estamos vendo que elas estão assistindo. Boa tarde, Andréa Souza, Marco Aurélio Barbosa, Lisa Mirella Faria. Aproveite e dá a opinião de vocês para você dizer se vocês estão gostando do nosso bate-papo. A Lislane comentou comigo nos bastidores que a terapia é como um despertar, que é exatamente isso que a Juliana estava falando, né? Então a pessoa está com um problema e passa a enxergar que o problema do outro é ainda pior e que ela tem condições de ajudar. Conta um pouquinho pra gente, Liz. É assim, cada vez que vem um pedido de ajuda dessas mulheres que a gente ajuda, as grávidas ou o próprio uma mãe, então elas, além do bem material, eu tento passar um pouco assim do emocional, porque elas estão muito ali ligadas à necessidade de ajudar os filhos. Não tem o que comer, não tem o que vestir,
Então eu penso muito em Deus e passar essa parte espiritual também. Não é só o material que eu acho que hoje é importante. Porque às vezes elas precisam assim, de uma voz amiga, que elas possam conversar, falar. E isso, para mim, quando elas passam o problema delas, eu vejo que o meu realmente não tem ali um significado maior do que o delas. E aí eu sinto essa vontade de chamar as pessoas para ajudar. Então, assim, esse grupo nosso, cada vez mais está entrando mais pessoas. E, inclusive, falando assim, eu tenho uma amiga, que ela também é reincidente ao câncer, ela está em tratamento, e ela fazia parte desse nosso grupo, né, de terapia. E eu pensei muito assim, falei assim, gente, o que eu poderia fazer para ajudar ela? Fisicamente, ela não está presente. Ela é uma amiga do bem internauta. Ai, que legal. Porque Uma forma assim, de ocupar, tudo né? a gente passa para ela, a gente incluiu ela no nosso grupo e ela não só ajuda nós, ela ajuda também animais. Então ela assim, Legal. faz rifa para comprar ração, para pagar um medicamento de um animalzinho, ela pede para os amigos, que ela tem alguns amigos com poder aquisitivo melhor, para fazer doação para nós, e a gente vai buscar na casa dela, eu não estou presente, mas eu posso dar isso, eu posso dar aquilo. Isso desenvolveu nela, tirou um pouquinho ela daquela zona desse conflito do câncer, do tratamento. Ela faz a quimio uma vez por semana e a gente está ligando e está perguntando e está orando por ela. Eu acho que isso também é importante nesse lado que você falou, porque fisicamente ela não pode, mas como ela está nessa parte mais difícil do câncer, eu tentei assim colocar ela presente para ajudar um pouco ela psicologicamente. Preencher o tempo é muito importante. Você, né? Marcela, conta pra gente da sua experiência em como despertar isso nas pessoas, né? Eu acho que preencher o tempo com coisas saudáveis, né? Eu sempre falo isso até no grupo. O nosso grupo, as reuniões são no Jardim da Paz a cada 60 dias, tem palestra. E eu sempre abro as palestras falando que a gente tem que procurar fazer alguma coisa que nos dê prazer. Tirar o foco daquela dor, né? Seja da perda do casamento, do relacionamento, do bichinho, de um parente, de um filho. Tem que tirar o foco daquela dor. Não existe fórmula mágica, né? Mas eu creio que tem algumas pessoas que elas têm por hábito ficar ali alimentando aquela dor. Exatamente. E eu parto do princípio que é muito melhor você alimentar o seu tempo com coisas melhores, com coisas boas, até para você emanar uma luz melhor a todos que estão à sua volta, e se alguém está no plano espiritual, que ele vai receber também essa luz. Então, preencher o tempo com coisas que te deem prazer. Eu amo trabalhar, eu amo meu trabalho. Eu trabalho de domingo a domingo, de dia, de noite, para mim não tem tempo ruim. E isso me faz bem, né? Você tem tempo para sair para os amigos? Tenho. A gente vai se... Consegue, né? Dá tempo pra tudo. Vai se encaixando. Mas eu amo trabalhar e o trabalho me ajuda a superar os momentos difíceis, né? Não é fácil você falar, tá tudo bem, tá tudo bem. Não, tem dia que não tá. Mas levanta, toma um banho, se pinta e vai para a luta, né? E eu acho que isso é uma forma de passar para as pessoas que existe luz do outro lado, né? Você acha que a espiritualidade, nesse caso, te ajudou, Marcela? Muito. Ajuda as pessoas Muito. também? Eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada, sou uma pessoa de muita fé. Mas, gente, se vocês não se apegarem a Deus, no momento de qualquer crise que seja, não se apegar, não gosto de Deus, não acredito em Deus, se apegue em alguma coisa. Você tem que saber que tem um ser supremo que você pode se agarrar e falar, tô aqui, olha pra mim. Eu brinco, né, que eu chego na igreja e falo assim, Senhor, eu vim aqui, eu tô com esse perrengue, eu preciso resolver. Aí acaba a missa e eu falo assim, sou sua filha, pai não cuida de filha, o problema é teu, tô indo embora, hein? A solução você me dá no meio da semana. E vou embora, e as pessoas falam, você faz isso? Eu faço, gente. E a solução vem. E a solução vem, o que é meu, o que é passível de eu fazer aqui, né? Não tô assim, esperando, mas eu acho que num momento de doença, num momento de luto, seja ele qual for, você tem que se apegar a uma religião sem sombra de dúvida. Eu sou de terço, eu sou de terço mesmo, de fazer oração todo dia, e eu gosto.
né? E Isso ajuda. É interessante, né? A espiritualidade, os estudos mostram que você ter espiritualidade Também. nesses momentos de saúde, de dor, de perdas, ele tem significado e resultados Sem positivos. dúvida. E o que é interessante, é diferente a espiritualidade da religiosidade. Porque tem pessoas que têm uma religião, mas é uma vez por semana aquilo. E isso não é espiritualidade, é a prática do bem, é o acreditar, né? A fé e acreditar e ter um sentido, criar sentidos faz toda a diferença. E eu ia entregar, né? É difícil, viu? É difícil. E tem que entregar mesmo. Né? Na época da doença do meu filho, gente, eu entregava mesmo. É de acreditar, confiar. Eu confio, eu sei que isso né, tem significado extremamente positivo. Eu acho. Para você que está chegando agora no nosso bate-papo na página do Facebook, Chuva? o Diário da Região, nós estamos falando sobre terapias complementares para o corpo e para a alma. Nós estamos com muita gente assistindo aqui. Edson Camilo, boa tarde. Eva Barrio, boa tarde para você também. Boa tarde, bom fim de semana também da Cleusa Reis para todo mundo. O Luiz Brugugnoli, boa tarde. A Elza Fortes está dizendo boa tarde para vocês do incitamento para o aprendizado. Nós temos aqui uma fã da Marcela, Karina Rodrigues. Marcela, linda. Gente, continuem participando com a gente, que esse nosso bate-papo é muito importante, não só para quem tem um problema, mas é um alerta para a necessidade de você se engajar na corrente do bem. Juliana, geralmente quando a pessoa está com uma depressão profunda, ela não tem vontade de fazer absolutamente nada, principalmente uma atividade terapêutica, né? Nesses casos, como que é possível ajudar ou até mesmo estimular que uma outra pessoa, né, sinta novamente esse amor próprio, amor ao próximo, amor aos animais, às vezes até a uma planta, né? Tem pessoas que se apegam a cuidar de plantas, orquídeas, enfim. Como que a gente desperta isso? Ótimo. Primeiramente, tem que saber em que situação que eu estou. Muitas vezes, procurar psicoterapia, procurar auxílio médico, isso é importante. Porque a gente vai deixar quieto, assim, eu vou deixar... Não, muitas vezes eu preciso. Sim. E a maioria das vezes, precisamos. O que a Alislane citou de ter uma pessoa e ela estimular, de conversar, então familiares, amigos, as pessoas que têm essa pessoa que está por algum momento da sua vida com transtorno depressivo, é importante ajuda e faz significado. Às vezes ela está muito voltada na sua culpa, a irritação com os outros, o fechamento. E a gente não pode deixar essas pessoas por estar fechada, porque a gente não gosta, a gente gosta de estar com pessoas alegres do nosso lado, pessoas que estão para cima, e muitas vezes ela está nesse momento e muitos deixam. Sim, isso é fácil. Esse não é o momento, esse é o momento de acolher. Existem vários depoimentos de pessoas com transtornos depressivos, até mesmo profundos, que cita a importância de um amigo chamar, de um amigo ouvir, Sim. de não desistir, de incentivar, porque às vezes ele vai começar no ritmo dele. Como exemplo, ela não tem condições físicas, o exemplo da Lislane não tem condições físicas, mas ela pode participar virtualmente. Então, respeitar e não desistir das pessoas próximas, porque a gente tende, né? Não é valorizado. E a gente não pode fazer isso. Então, existem inúmeros afazeres, inúmeras atividades que você possa despertar. O que você gosta? O que você tem afinidades? Descobrir isso é importante. Essa descoberta, o que eu gosto, sempre gostei de fazer, o que eu fazia na minha infância que eu não faço. Esse despertar faz toda a diferença para ter uma luz nesse caminho. Que área que eu vou seguir? Né? Que área que eu vou buscar que tem a minha afinidade? Sem dúvida. Juliana, e geralmente quando a pessoa está nesse processo, está deprimida, ela acaba culpando a Deus ou ela acaba culpando o outro. Pela não aceitação exatamente do problema, ela busca algum responsável, mesmo que seja na esfera do divino.
Pô, Deus, por que comigo, junto comigo, eu tenho que fazer favor? A aceitação desse problema é importante para lidar com ele? Sim, com certeza. Vamos pensar no que a maioria das pessoas tem. Às vezes não tem um transtorno, mas tem um comportamento, né? Um comportamento mais depressivo, né? E muitos, a gente tem situações ambientais, a gente liga a televisão, só vê coisas ruins, as pessoas têm o hábito de criticar e não elogiar. Então a gente vive num mundo de negatividades, né? E pessoas que estão passando por alguns desafios, muitas vezes a gente usa, para não enfrentar a dor, mecanismos de defesa, que na psicologia chama mecanismos de defesa do ego. Então a gente projeta, então o culpado coloca culpa e projeta algo de si para o outro. Então minha mãe não fez isso, meu pai, meu irmão, meu chefe é o responsável. Muitas vezes a gente transfere problemas, né? Porque eu estou nessa situação no meu emprego, por exemplo, né? Porque a gente está vivendo num momento economicamente desafiante e começa a colocar. Então você ou às vezes dá justificativas, isso é uma forma de afastamento, de não aceitação dos nossos desafios. Ok, quando a gente fala de desafio ou de um probleminha no trabalho é uma coisa mais séria. Mas e quando essa não aceitação já acontece realmente num caso mais grave, num caso de um luto, num caso de uma doença que felizmente a Elisiane já venceu 2 vezes e terminou. Como é que fica isso? A não aceitação nesses casos faz parte do luto da saúde, luto da perda. Então é uma etapa do luto, de uma perda. É importante, ela passa, as pessoas têm, cada um vai reagir cada etapa de luto, a pessoa vai reagir, ter características diferentes, não é regra para todos. Mas essa não aceitação acontece. Então, é uma forma da gente se proteger para não lidar com a dor. Então, eu não aceito, eu culpo o médico, eu culpo a situação, eu culpo muitas vezes Deus, né? E isso é uma forma que faz uma etapa do luto, que vai passando. Então, o que eu tenho que fazer para lidar com isso? Cuidar. Eu não posso simplesmente queixar, não aceitar e paralisar diante da minha vida. Então, muitas vezes a gente tem pessoas que ajudam a gente a sair disso, porque eu não consigo sozinha. E muitas vezes eu tenho que buscar ajuda numa situação dessa, quando a gente não vai conseguindo lidar, passando por esses processos do luto. A Lislane e a Marcela não passaram por esse processo, pelo que elas me contaram, mas vocês conhecem pessoas nos grupos que tiveram esse problema de não aceitação. Sim. Conta um pouquinho pra gente. Lá no Marcela. grupo, né, o Encontro de Almas, várias pessoas que vão para lá estão passando pelo processo de culpar Deus, culpar médicos, porque embora não seja um grupo especificamente para o luto da morte, a maioria são, né? São pessoas que passaram pelo luto da perda física. E aí elas culpam Deus, culpam os médicos, os tratamentos, Nesse culpam caso, tudo. você percebe que é mais difícil delas aceitarem a ajuda ou não? Não, porque conforme elas vão participando do grupo, elas vão entendendo que não é bem assim, né? Acho que em alguns casos até pode ter tido erro médico, alguma coisa, mas isso não é regra, não é? São exceções. E aos poucos elas vão tomando consciência que aconteceu, foge ao controle. Eu digo que a morte é uma coisa que você luta, mas é ela que vai vencer, né? E a certeza que todos temos, né? Também, né? Todo mundo vai passar pelo luto, todo mundo vai passar pela morte, infelizmente. E é uma coisa que, do outro lado, não tem discussão, né? A morte vai vencer. Sim. Então, a pessoa, automaticamente, o mais sensato seria aceitar. Porque não tem como discutir, né? E você, Elisa, entre as suas amigas, você percebe alguém que conheci culpa? uma que era do meu primeiro grupo, que assim, ela era muito ativa no nosso grupo, tal, ela que movimentava todas nós. E o pai, ela perdeu o pai, e assim que ela perdeu o pai, ela também já entrou numa depressão, e aí a doença voltou novamente. E ela saiu do grupo, aí ela não queria mais ver ninguém, ela entrou realmente naquela profundidade e ela não saiu. Infelizmente ela faleceu,
Mas assim, a gente tentava de todas as formas ligar, conversar com ela, mas ela não aceitava aquilo. Então, eu acho assim, que vai de você, que nem dessa segunda vez que eu tive o câncer, foi mais traumático porque foi uma quimio mais radical, assim, e eu tinha muitas dores, mas o que eu pensava? Deus, o Senhor está comigo, e eu deitava na minha cama e pensava, vai passar. Então minha mãe falava, você está com dor? Eu falei, não, mãe, vai passar. E eu sentia aquilo ali, mas eu não reclamava, eu deitava no quarto escuro e falava, vai passar, vai passar. E eu não senti passar, porque hoje eu falo assim, olha, ninguém sabe, assim... E passou, que né? eu passei. É. As pessoas me veem e falam assim, nossa, mas você teve, né, assim, eu falei assim, mas passou. E passa. E É a fé que aquilo vai a passar. fé. E eu passei assim, não passei só pelos 2 cânceres, eu passei por 5 cirurgias plásticas, eu troquei de prótese 3 vezes. Eu fiquei com uma sequela grave no braço, é por isso que eu aposentei. Não consigo escrever, eu tinha um emprego muito bom, que eu lutei muito para conquistar. Então, assim, às vezes a gente tenta chorar, mas não pelo que eu perdi, pelo que eu poderia ter feito mais. Mas eu, assim, depois do câncer, eu conheci tantas coisas boas, que eu tirei exemplos tão bons, que eu posso ajudar tanta gente. Eu falo assim, Deus teve um propósito na minha vida, que eu tô curada, passei por 2, até meu médico fala assim, nossa, você quer tudo pra você? E ele brinca comigo, fala, Li, você quer tudo pra você? Eu falo, não quero mais. E então, assim, eu ainda uso um porta-CAD, que eu tenho que limpar todo mês, que é difícil, mas você vai acostumando, depois você até acostuma com ele, entendeu? Mas assim, eu tirei tantas coisas boas que eu falo para essas mulheres que estão passando por isso, levanta a cabeça, não é todos os dias que a gente está bem, mas o dia que você está melhorzinha, você vai em frente, pense em Deus. Tem pessoas muito piores por aí, Exatamente. entendeu? A crise está aí, eu conheço muito bem a crise que está aí, tem pessoas passando fome, e se você puder doar um pouquinho só do que você tem para essas pessoas, você vai ver que o teu problema não é tão grande qual a gente pensa, entendeu? Então eu tirei uma lição assim, para fechar, eu tirei uma lição tão grande que Deus, eu acho que eu tinha um propósito, e Deus... Fazer o bem, né? Fazer o bem. Então eu tenho que estar bem, não é todos os dias. E fazer o bem proporciona um bem-estar, né? É um amor. Cada vez que eu visito um bebê que nasce, aquilo assim, parece que é meu neto, meu filho, e elas se tornam tão amigas, que eu falo assim, que hoje o que eu faço não é só ajudar, a gente se torna amigas, e é tão grande essa amizade, que hoje o que elas fazem? Elas também estão na corrente do bem, elas devolvem as roupinhas que foram usadas para outras gestantes usar, elas ganham uma coisa, elas ligam para mim, Liz, eu ganhei isso, eu vou mandar para você. Então, assim, é uma corrente que está aumentando. Legal. Entendeu? Então, isso hoje é um amor para mim. A família reclama, que às vezes eu dou muita assistência para elas. Ah, você só pensa nas tuas gestantes. Você não pensa na gente. Eu falo mas assim, é muito lindo, porque é vida, né? Então, estão nascendo, quando você né? vê aquele bebê, sabe? Que eu já tenho um bebezinho assim, que vai fazer um olhinho, e que você coloca no colo, e tem umas que me chamam de comadre. Ai, tia, a senhora não vai vir ver. É um amor que eu não tem como explicar. Entendeu? Marcela, Oi, e as amor. pessoas que quiserem buscar um apoio nesse grupo, olha que legal, que ideia legal, eu não estou sozinha, como é que elas podem te encontrar? Ou pelo celular, né? Quer que eu dê? Por favor. 99772-5703. As reuniões, elas ocorrem no Jardim da Paz. Nós estamos num momento de férias, devemos retornar em abril. E aí pode seguir pela página do Face do Jardim da Paz ou na minha pessoal, que é Marcela Pinotti. Eu sempre posto lá. Os convidados são sempre ou alguém da área médica ou alguém religioso, ou um padre, um orador espírita, que é para dar esse suporte para o grupo. E você, Lislane, como é que as pessoas podem encontrar esse grupo? Hoje nós estamos, o padre Vince cedeu para a gente um espaço na igreja Santa Luzia, porque a gente não tinha um espaço físico nosso, a gente se reunia na casa de uma amiga, então é na igreja Santa Luzia, pode procurar a Eliana, que é na secretaria, né, para poder fazer qualquer colaboração, que seja ajudar nós, que seja participar do nosso grupo também. Legal. Onde é que fica a igreja? Ele fica no Jardim Urano, assim, de rua a rua eu não sei assim, o nome certinho, mas a gente tem um telefone que a gente pode deixar, Divulga, assim. entendeu?
Qualquer E pessoa também pode tem ajudar. pelo Facebook a página das Amigas Temos do Bem. as Amigas do Bem também, pode entrar lá e ver o trabalho que a gente também está fazendo. No Facebook tem vários grupos Amigas do Bem, Amigas do Bem de São José do Rio São José do Rio Preto. Preto, isso. Porque tem outros grupos Outros com o grupos mesmo também, nome. é. Então procura lá, São José do Rio Preto, e vocês vão encontrar o trabalho. E depois também nós vamos divulgar no final o endereço certinho. Juliana, e qual que é a sua dica enquanto profissional para que as pessoas possam, né, sair desse processo ou até mesmo ajudar, como a gente estava falando do processo para conseguir uma atividade terapêutica? Muito bom. A gente vê pelos exemplos, o que elas fizeram, né? Elas fizeram do limão uma limonada. Isso. Né? Tiraram aquelas crenças limitantes e paralisantes, porque quando a gente tem essa crença, o nosso cérebro acredita que eu não posso, que eu não sou capaz, porque eu tô mal, que eu vou morrer, e a minha vida... E acaba assimilando como se fosse verdade. Então, muitas vezes, procurar ajuda, e muitas vezes tem uma teoria do William James, um psicólogo, que ele fala assim, quando a gente consegue trabalhar o nosso comportamento, a ação, ele ajuda no interno, faz bem pra gente. Então, às vezes, não tô bem, mas vamos lá, temos um problema. Isso acaba nos ajudando. Então, identificar o que eu gosto, seja uma questão manual, um talento manual, a questão provavelmente muito materna e tem muito significado, a questão de parceria, juntar força. Na área, se eu sou uma pessoa que tem um talento mais físico, grupos, né, de atividade física, de caminhada, de corrida, de bike, grupos religiosos de todas as igrejas, existem associações de cada igreja, independente da religião, associações e apoios voluntários em prol. A gente tem asilos, gente. Eu falo para os meus alunos, né, do primeiro ano, eu quero estagiar, vai num asilo, né? Isso vai te dar uma grande competência que é a escuta. Eles precisam, então assim, eu não tenho. Eu faço parte do grupo Mulheres do Brasil, né? E a gente tem várias causas, né, que a gente está começando aqui em Rio Preto, a gente tem grupos excelentes. Basta entrar, buscar, conversar, Olhar, né? Um olhar atento, né? Despertar, né? Sair do foco do problema e ir em busca de soluções. Isso é interessante que parece que depois que as pessoas acabam superando esse problema, não esquecendo, mas elas continuam. Esse exercício fez tão bem para elas que elas não abandonam a causa que elas se dedicaram. Elas continuam e arregimentam novas pessoas ainda. É assim realmente? É assim. O que leva a assim. permanecerem? Porque é gostoso, você vê que você tem um grupo que está crescendo, você escuta das pessoas, nossa, tem uma senhorinha que ela acabou falecendo, tem 2 meses, bem velhinha, ela tinha perdido um filho há 23 ou 24 anos, e ela falava assim para mim, ela ia desde o primeiro, estamos completando 4 anos agora, esse mês de janeiro. Marcela, se esse grupo existisse lá atrás, quando eu perdi meu filho, eu teria enfrentado de outra maneira. Busque, né? É satisfatório. Ajude, né? Busque, né? E às vezes a pessoa que não... Pessoas próximas, tem esse olhar, as pessoas do seu lado que estão precisando, ajude-as a encontrar, né? Ajude-as a encontrar esses caminhos. Eu só queria deixar um recadinho que a Alice comentou comigo que esse grupo também está ajudando os filhos mais velhos dessas gestantes. Então, por exemplo, agora está voltando o período de aula e se você tem material escolar, caderno, lápis, de repente uma mochila, né? Que do filho do ano passado, que você comprou novo e não tem o que fazer com esse material, doe para as Amigas do Bem, porque elas vão distribuir não só para as crianças aqui de Rio Preto, mas de cidades vizinhas também, né? Ibirá, Ibirá, José Bonifácio. Isso. Então, assim, é uma forma de você ajudar, de você contribuir também com quem precisa, né? Gente, nosso bate-papo está ótimo, mas infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer às meninas. Obrigada. Vocês querem colocar mais, fazer uma última consideração? Quer, Juliana? Eu acho que o que fica, eu acredito que um ponto importante é que vale a pena lutar. Muitas vezes eu não consigo, preciso de ajuda e esse buscar ajuda de alguma forma
ele é saudável, porque ele faz esse caminho para uma ação. E isso vai ser importante e significativo para a sua vida. Basta sair de casa, eu acho, assim, que você acha um monte de coisas boas para fazer e ajudar outras pessoas. Bacana, obrigada, Marcela. Bom, e quem quiser comparecer lá no Encontro de Almas, fica o convite, me liga, me acha no Face, está feito o convite, em abril a gente está de volta. Legal, obrigada, gente. Nós queremos agradecer também a participação dos nossos internautas, todos que estiverem aqui. Se vocês também tiverem sugestões de programas que vocês gostariam de ver algum tema, deixe o recadinho aqui que nós vamos providenciar para vocês. E na próxima semana o programa Bem-Estar ao Vivo, ele vai ser na quinta-feira, dia 1º de fevereiro, das 14h30. A nossa conversa vai ser com a veterinária Irvênia Prada, que vai falar sobre a alma dos animais. A gente se encontra na semana que vem. Beijo a todos. Fiquem com Deus.